Priesthood and auxiliary leaders reach out to young single adults and include them in the work of the church. In ministering to young single adults, leaders should help them strengthen their testimonies and draw near to the Lord. One of the most effective methods of teaching the gospel is by living it. As leaders set appropriate examples and pattern their lives after the Savior's, the young single adults they serve will be positively affected. I'm so grateful for righteous examples that I've had in my life, and I know that I would not be the person I am today without the gospel. It's important for leaders of young single adults to build relationships with them. It is through these relationships and the leaders' positive examples that they are able to counsel young single adults and help them strengthen their testimonies and draw near to the Lord. Watch how these priesthood leaders in Brazil ministered to a young single adult making his way along the path of life. Bom, duas coisas. O David foi que deu muito trabalho, né, para a liderança do MAS. E quando eu cheguei em torno de 14 anos, meu pai faleceu, né? Então até então meus pais conseguiam me incentivar, eu ia, e depois que meu pai morreu eu passei por um momento bem difícil, sabe? Então eu acabei ficando um pouco fraco, eu não tinha tanto desejo de ir realmente à igreja. E assim como muitas pessoas dentro da igreja, ele passava naquela época por alguns momentos difíceis, né? Em que também ele ficou uma época afastado. E ele sempre estando junto comigo, sempre me dando um exemplo, sempre me ajudando muito a sentir bem-vindo dentro da igreja. E eu pude ouvir um testemunho dele, que foi quando ele disse que a gente não podia ir na igreja por causa do testemunho das outras pessoas, mas que a gente tinha que ter nosso próprio testemunho. Então foi quando eu busquei realmente saber, né, se realmente este era o caminho que Deus queria que eu seguisse. Through this leader's testimony and example, David made the decision to return to church activity and obtain his own testimony. Na ocasião que eu trabalhei com David Casemiro, eu era membro do Bispado da Ala Brasil, responsável pela organização do MAS. O que eu mais guardo comigo era a atenção que ele demonstrava comigo, sabe? Então, o que eu via nele, eu sempre ouvi um exemplo nele. Então, algo que fazíamos regularmente eram as visitas, não somente aquela visita designada durante uma visita por mês, mas sempre que achávamos necessário. Estávamos sempre convidando o irmão Casemiro para participar de atividades e fazê-lo sempre bem-vindo, né? Através de atividades, através de visitas e através da nossa amizade com ele, ele acabou voltando para a igreja, se reativando, né? Recebeu alguns chamados. As living examples of gospel principles, these priesthood leaders helped David return to full church activity and receive the Melchizedek priesthood. Então começou a haver uma transformação realmente na minha vida, e onde eu tive o desejo de fazer uma missão e os meus líderes me apoiaram muito, me incentivaram, demonstravam que confiavam em mim. Quando ele voltou da missão, ele voltou transformado, um homem. Não levou muito tempo, ele se casou e agora recentemente teve o filho dele. É uma alegria muito grande ver o progresso desse irmão, assim como de outros que nós acompanhamos. Hoje, vendo assim como pai, eu fico até um pouco tranquilo, sabe? Porque de hoje eu poder imaginar que meu filho, ele tendo bons líderes assim como eu tive, sabe? Eu posso realmente acreditar e ter fé que realmente ele não vai precisar passar o que eu passei para realmente adquirir o seu testemunho. Eu tenho certeza que com esses líderes, ele vai poder realmente ficar firme no Evangelho. Então,
é um sentimento de alegria, sabe? E me traz uma tranquilidade para minha vida. In counseling young single adults, leaders share personal experiences and testify of the strength and joy they have received from following the Savior. Nós vamos sair um grupo às 16 e outro. Você pode dizer muitas coisas para um jovem, sabe? E ele vai ouvir tudo que você vai falar, mas realmente o que vai ficar gravado no coração dele vai ser a maneira que você age. Isso com certeza ele vai estar vendo, e não só naquele momento que você está ali na frente dele, mas aos domingos ele vai ver a maneira que você se comporta, ao você junto com os seus familiares, ele vai observar a maneira que você se relaciona, talvez com sua esposa, com seus filhos. E isso vai despertar o desejo dele. Realmente o seu exemplo vai fazer milagres na vida dos seus jovens. Várias experiências, né? Vendo o progresso desse irmão, mas se pudesse resumir tudo, a maior alegria que nós vemos que eu tenho, na verdade, é ver hoje esse irmão ativo, casado, selado no templo e com sua família, né? Servindo ao Senhor dentro da igreja. Por ele ter sido fiel ao Evangelho e aquilo que ele aprendeu, ele pôde me passar através do seu exemplo. Esse foi o melhor, para mim, o maior serviço que ele fez por mim. How did this counselor in the bishopric responsible for young single adults reach out to David and help him strengthen his testimony and draw near to the Lord? You may have observed that he expressed love and concern, presented a good example of living the gospel, was personally involved in David's life, and bore testimony. As you examine your own life and consider the young single adults you serve, how might your example support and help them in living the gospel?